Bem-vindos ao canal da Main Deck, eu sou o Judeu e hoje a gente vai falar sobre o Vanquish Soul. Pra quem não tá ligado ou pra quem não tá acompanhando, na última coleção que saiu, a Wild Survivors, saiu esse novo deck que é o Vanquish Soul. E mesmo com pouco tempo, o deck já teve resultado bom em um torneio, foi vice-campeão do Nacional Italiano, que é um torneio bem grande e bem expressivo, que teve até stream. E é um deck que tá chegando aí com um potencial que é realmente muito bom. Então, por conta disso, eu queria vir aqui e apresentar o deck pra vocês, porque eu sei que muita gente não conhece o deck, não sabe como funciona, e eu quero dar a minha opinião sobre o deck, se eu acho que o deck é bom, se o deck é ruim, se eu acho que o deck é médio, basicamente falar tudo que eu acho sobre o deck e também mostrar um pouquinho o deck na prática. Eu separei aqui alguns plays de eu jogando com o deck, obviamente não jogando de maneira perfeita, porque o deck é muito recente, eu ainda tô aprendendo a jogar com ele, mas eu vou mostrar aqui como o deck funciona na prática pra você que quer entender, tá? Então a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui do deck é o seguinte, tá? O deck, ele é basicamente dividido nesses monstros aqui, nesse Spy Trap e nesse Link 1. Obviamente, deck tinha que ter um Link 1, né? Pô, deck sem Link 1 nem é deck de verdade mais, quase, né? Mas qual que é a mecânica base do Vanquish Soul? Todos os monstros vão ter um efeito que envolve você revelar atributos diferentes na sua mão, aí você pode fazer uma de duas coisas. Então vai ter carta que destrói monstro, vai ter carta que destrói Spy Trap, vai ter carta que dá draw, vai ter carta que dá bunny, vai ter carta que faz basicamente qualquer coisa. O que é muito interessante e também é uma mecânica que é muito única desse deck. Porque significa que o deck inteiro vai ter várias cartas de atributo diferente e que pra você montar o deck, você vai ter que montar o deck de uma forma bem diferente do convencional. Porque você não vai só pegar e falar, pô, mano, eu vou colocar aqui a minha engine, meus bichos e eu vou colocar todas as cartas boas do formato. Não. Você tem que pensar muito bem na hora de montar o deck, e eu vou falar isso agora. Eu acho que talvez seja um dos decks mais difíceis de montar da história do Yu-Gi-Oh! Inteiro, porque você tem que montar o deck pensando muito bem em quais atributos você quer usar. Você não pode falar, por exemplo, ah, eu vou meter aqui uma Hand Trap Luz, 15 Hand Trap Vento, e tá tudo certo, porque essas cartas não têm sinergia com os atributos que você precisa. Então é um deck que você tem que calcular muito bem na hora de montar. Eu acho que vai ser muito interessante ver a evolução disso aí, porque eu acho que vai demorar bastante o pessoal realmente resolver o deck e chegar no número apropriado de cartas que você tem que usar. Então vou falar um pouquinho aqui do deck, tá? Começando com o boss monster do deck principal, que é esse aqui, o Vanquish Soul César Valhos. César, um salve aí, dono da main deck, o deck aí do Cezinha. Mas o efeito dele é muito legal. Os dois bichos grandes, que é o Borger e o César, eles têm um efeito em comum que é o seguinte. Durante a main phase, você pode escolher um monstro Vanquish Soul que você controla que não seja do mesmo tipo dele. Ele é tipo dragão, né? E todo mundo aqui tem tipo diferente. Então é muito fácil você fazer isso, é só você não dar alvo num que seja igual a ele, né? E você volta o bicho do alvo pra mão e dá Special Summon dele. Então tanto o César quanto o Borger vão entrar assim de graça da mão, o que é muito maneiro, até porque esse efeito é um Kick Effect na main phase. Então, por exemplo, isso vai te ajudar a fugir um pouco de Impermanence. Você dá normal summon de um bicho que busca carta e toma Impermanence, pode dar chain disso aí, voltar o bicho pra mão, dar Special Summon e você consegue buscar do mesmo jeito, que é bem legal, tá? Aí o segundo efeito dele, Kick Effect, igual a todos os outros, tem o efeito de você revelar cartas com atributo, né? Então você pode revelar um Terra. E nesse turno, ele fica inafetado por efeito ativado do oponente, o que é efeito interessante, mas o efeito realmente bom dele é o seguinte. Você pode revelar um bicho terra, um bicho fogo e um bicho trevas, então você tem que revelar 3 bichos pra isso, e você pode destruir um outro card no campo sem dar alvo. O que é bem legal, né? É bem legal, é um Kick Effect Pop, é basicamente uma Trident, só que entra fácil, você basicamente solta o bicho pra mão, entra, e que é altamente buscável pelo deck, né? O próximo bicho também, que é muito importante pro deck, eu diria que talvez essa seja a segunda carta principal do deck. Esse aqui é o bicho principal, o segundo principal é o Rising, que a gente já vai chegar nele, e o efeito dele é muito bom, tá? O efeito dele é realmente fenomenal. Então ele tem, como eu disse, ele tem o efeito igual do César, né? Durante a fase principal, efeito rápido, você pode escolher um bicho Vanquish Soul que você controla, que não é máquina, volta pra mão, e dá esse Special Summon dele. Beleza, né? Muito bom. Só que essa carta tem o efeito dela aqui, secundário, é muito bom. Efeito rápido, você pode ativar um desses efeitos revelando o monstro da sua mão. Você revela um bicho Dark e você compra uma carta. Uau! Isso é um Kick Effect. Então você pode, no seu turno, você tá começando, invoca ele, revela um Dark, dá um draw, no turno do oponente você revela um Dark de novo e dá outro draw. O que é muito bom, porque é basicamente Hit Soul. É basicamente Hit Soul, o que é muito legal e, mais uma vez, né, altamente buscável nesse deck. E também, com terra e fogo, você pode revelar, né, terra e fogo, e você pode causar 1500 de burn no oponente. O que é bem legal. É bem legal isso aí, porque ajuda você a ganhar no tempo, ajuda você a finalizar alguns jogos que você não conseguiu achar o dano, mas isso é 3 mil de dano que você consegue dar, né? Porque você pode dar isso no seu turno depois do turno do oponente e dar 3 mil de dano a mais, o que fica muito mais fácil de matar com esse deck, o que é bem maneiro mesmo, né? Outra coisa que eu acho que é legal de falar é que nem o Vanquish Soul você pode usar os dois efeitos na mesma chain, tá? Então todos eles vão ter mais de um efeito, você nunca vai poder usar os mesmos efeitos na mesma chain, o que vai aparecer algumas situações que são um pouquinho mais importantes, tá? E o último bicho grande que tem é esse aqui, o Pluton HG. E ele é piorzinho, tá? O efeito dele é bem mais ou menos, mas ele tem algumas sinergias interessantes. Então o efeito dele é que durante o turno do oponente,
se você não tem nenhum bicho, ou se você só controla o bicho Vanquish Soul, você pode dar Special Summon dele da sua mão. O que é feito bem mais ou menos, mas por que esse efeito é legal? Esse efeito é legal porque se você abre, por exemplo, a combinação de Pluton, aí um Borger e um bicho Dark, você pode descer isso aqui, aí voltar ele pra mão com o Borger e já comprar uma carta. Já te ajuda a chegar numa jogada aí, o que é maneirinho. Mas e também tem os efeitos dele secundários, são o seguinte: você pode revelar os atributos, e daí se revela um fogo, ele ganha 3.000 de defesa. Você revela um Dark e um Earth, e ele ganha 3.000 de ataque. Não é fenomenal, mas ele é um bicho fogo também que é buscável, o que é importante pra esse deck, você conseguir buscar bichos fogo para os seus efeitos, né? Então vamos aqui pro bicho principal do deck, que é o Rising. O Rising é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo, tá? O efeito dele é o seguinte: se ele é normal ou special, você pode buscar um Vanquish Soul bicho do deck que não seja guerreiro. Então, ele é guerreiro, né? Você pode buscar basicamente qualquer bicho sem ser outra cópia dele. Então é aqui que o Pluton vai entrar se você quiser buscar um fogo, né? E o efeito dele é muito legal. Muito legal mesmo. Efeito rápido, você pode revelar os monstros, né? Isso a gente já sabe. Você revela um fogo, esse turno ele é destruído por efeito card. No efeito principal, o efeito principal dele é o seguinte: você revela um fogo e um Dark, destrua todos os monstros na mesma coluna deste card. Então, esse é um deck que você tem que tomar muito cuidado com a coluna quando você tá jogando contra. Porque o cara pode invocar alguma hora. Se você deixa dois bichos um nessa Monster Zone e um embaixo dessa Monster Zone, ele desce aí, ele pode ter dois bichos seus. Então você tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tentar invocar bicho na zona que o oponente já tá ocupando, né? Já tem um bicho na zona, invoca na mesma pra você não tomar isso aí, né? O que é importante. E, cara, essa carta é fenomenal, né? Fenomenal. Porque, como eu disse, né? Ele vai poder destruir um bicho basicamente de graça. E é um Kick Effect. Ah, judeu! Mas você vai deixar ele na mesa e vai passar com ele? Não, não, não. A gente tem gente trazendo um turno do oponente que vai ser que é muito bom mesmo. Esse aqui é o bicho principal do deck. Outra coisa legal dele é que ele é um Warrior nível 4, então ele é buscável por rota. Cara, é um bom card no geral. O próximo bicho aqui é a Pantera. A Pantera é bem mais ou menos, tá? A Pantera não é a melhor carta desse deck, não. Mas o efeito dela é o seguinte: se você não controla nenhum bicho na sua zona de monstro principal, você pode dar Special dela da mão. Okzinho, né? E também ela tem outro efeito. Você pode ativar um desses efeitos, você revela um terra na batalha, você revela um terra e um fogo. Você pode destruir todas as magias e armadilhas na coluna dessa carta. O que é feito legal. Isso é basicamente um MST. Só que não é a melhor carta de todas, porque a MST é um pouquinho mais específico. Vale mais a pena o pop de bicho do que o pop de Spy Trap, na maioria das vezes. E outra coisa, essa carta aqui, mais uma vez, né? E esse é uma carta que até o carta de Vanquish Soul tem que tomar cuidado com a coluna. Porque ela destrói todas as Spy Trap na coluna dessa carta. Então ela destrói as suas também, que você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aí, né? Mas é um card okzinho, tá? Não é fenomenal, mas é um card bom. E o último bicho que é importante falar sobre aqui é a Doutora Louco Amor. Essa carta também é muito legal mesmo. Se ela é normal ou special, você pode adicionar uma Spell Trap de Vanquish Soul deck pra mão. Bom efeito, né? Não tem como reclamar. E daí, ela tem o efeito que você pode revelar um Dark e fazer com que um bicho do oponente perca 500 de ataque e defesa. Isso é um debuff permanente, então às vezes pode aparecer. E o outro efeito dela que é bem interessante é Trevas e Terra. Você pode devolver o bicho que tem a menor defesa do campo pra mão. O que tem algumas sinergias divertidas que você pode fazer. Como, por exemplo, esse deck consegue usar Kaiju, aí você consegue dar o Kaiju pro oponente, aí você pode dar esse efeito e voltar o Kaiju pra sua mão, que é uma coisa que é legal de fazer. E também ela vira meio que uma interaçãozinha a mais no compulsório, né? Então vamos aqui para as Spell Traps que ela pode buscar. Ela pode buscar essas duas spells, tá? Ela não busca essa aqui, porque essa aqui é Aposte a Sua Alma. É uma spell que não tem o nome de Vanquish Soul, mas é uma spell do deck. Ainda assim, essa carta é muito boa, cara. Essa carta é incrivelmente boa. O feito dela é: revele um monstro da sua mão e dá Special Summon de um bicho Vanquish Soul que seja do mesmo atributo, mas com o nome diferente do seu deck, e na end phase o bicho volta pra mão. Por que essa carta é tão boa? Porque essa parte que fala revele um monstro não é pra você revelar um Vanquish Soul. Então, digamos que você tem uma Ashe na sua mão e você abre isso aí, você pode revelar a Ashe e dar Special Summon do Rising do deck. O que é uma interação que é muito legal. Então, basicamente, você pode buscar qualquer coisa que você quiser, mostrando Hand Trap, ou mostrando os outros bichos. Então, se você já tiver a doutora Louco Amor na mão, você pode trazer o Borger do deck, o que é bem interessante. É uma carta muito boa, cara. É um special do deck, não tem como reclamar. A próxima carta é aqui, a Kick Play, que é a Continue. O efeito dela é separa 500 de vida, depois escolhe um bicho que tá no grave, um bicho Vanquish Soul, né? E ou você adiciona pra mão, ou dá Special Summon em defesa. É um Monster Reborn, é um jeito que você pode usar pra dar Special Summon do Rise no turno do oponente na zona de um bicho pra destruir o bicho dele, né? Mas também ela pega uma carta pra mão, que pode ajudar bastante em algumas situações. E a última spell do deck é um dos motivos de eu achar que esse deck tem um potencial muito bom, que é essa carta aqui. Redemoinho da Alma Aniquiladora. Escolha um monstro Vanquish Soul que você controla, daí você muda a posição de batalha dele, e depois você pode colocar monstros com a face pra cima que o oponente controla, com a face baixa posição de defesa, até o número de Vanquish Soul que você controla com nome diferente. Então, isso é legal, porque você pode colocar vários bichos Vanquish Soul na mesa,
E daí, você pode virar pra baixo 2 bichos do oponente, 3 bichos do oponente. Isso aqui é muito bom contra alguns decks, como por exemplo, sei lá, o Kashtira. O Kashtira é um deck que pena muito contra o Book. E esse efeito de Book, que é um Book buscável, é muito forte contra o Kashtira, por exemplo. Então acho que esse deck aqui ele tem uma match muito legal contra o Kashi. E a última carta do deck, vai pra gente comentar sobre, o último bicho que é muito bom é o Rocha do Aniquilador. Obviamente tem que tomar cuidado com isso, ele não é um Vanquish Soul, então ele, por exemplo, não vai ter sinergia com isso aqui não conta pro Vanquish Soul, porque ele é só um aniquilador, né? Ele não tem a parte da alma aniquiladora. O efeito dele é o seguinte, é um Link 1, você faz ele com qualquer Vanquish Soul, ele não pode ser usado com Materia Link. Então, isso é uma coisa interessante de saber. O fato de ele ter uma seta pra baixo importa, tá? Esse deck usa Nightmare Phoenix, Nightmare Cerberus, que vai te ajudar a dar draw contra ele se der seta pra baixo. O efeito dele é muito legal. Enquanto você controla um bicho Vanquish Soul, o seu oponente só pode escolher o bicho que você controla com maior ataque como alvo de ataque. Então, se você tiver ele e um bicho 3000, o oponente não pode bater nele, o que é muito legal. E ele tem o efeito que é o seguinte, durante a fase principal, você pode ativar esse efeito, Kick Effect, né, efeito rápido, você pode ou dar Special Summon de um Vanquish Soul da mão, ou adicionar o Vanquish Soul do Grave pra mão. E por que isso é tão legal? Porque você pode fazer ele facinho, né? Você faz ele com um bicho Vanquish Soul, já pega ele pra mão, e próximo você pode descer o próprio bicho que você buscou pra mão no turno do oponente, como por exemplo o Rising, e descer o Rising numa zona de um bicho do cara, já destruir o bicho do cara, buscar uma carta, e você faz uma coisa muito legal. Esse deck aqui não é um deck muito de combão, tá? É um deck que é muito minimalista no que ele faz. Eu acho que se a gente fosse comparar isso aqui é quase, sei lá, um Sword Soul da vida, só que mais focado no controle. Porque o Sword Soul ainda tem ainda tem os combinhos que ele faz com o Tenni, esse deck não. Esse deck é full controlezinho, ele vai jogando aos pouquinhos, vai dar um pop ali, um pop aqui, e vai tentar te tirar, vai tentar te ganhar a vantagem, invocar uns bichos grandes, batendo aos poucos, mas não é um deck que você vai olhar pro campo dele e falar, caralho, mano, que campo absurdo, mas o campo que ele faz eu acho que é suficiente, porque é muita interação boa e você vai gerando muito recurso nessa brincadeira. Então, essa aqui é a build que eu montei do Vanquish Soul, não é uma build perfeita, porque como eu disse, eu acho que esse deck aqui tem uma dificuldade muito grande em ser buildado de maneira perfeita, porque você tem que dar um jeito de alinhar os atributos muito bem, só que você também quer usar as cartas que são boas no formato, porque não adianta você colocar, por exemplo, um monte de Bestial no main deck. Eu acho que o Bestial é uma carta muito boa nesse deck, porque é Dark, sendo que o Bestial é horrível contra o Kashtira, que vai ser o principal deck desse novo formato. Então é um deck que ainda vai ter muito espaço pra ele se adaptar e pra melhorar. Mas isso aqui é a build básica que eu montei, é inspirada na build do Ryan Levine, que ele usou pra topar um torneio lá na gringa. Também tem um pouquinho de inspiração da build do cara que topou na Itália. Então vamos comentar aqui a build card by card, né? Começando com o Dogaran. O Dogaran é uma carta que é muito maneira, porque ele é um fogo, e esse deck precisa de bicho fogo pra ele chegar no Rising, que é o bicho principal do deck, né? Então, é por isso, e também porque, como eu disse, eu tenho aquela interação, o Dogaran tem defesa baixa, ele tem 1200 de defesa. Então você pode voltar ali pra mão com a Doutor Locamor aqui, o que é bem legal, porque significa que você pode dar várias vezes. Aí eu tô usando um do César, 3 do Borger, que é uma das principais cartas do deck, 3 Fenrir com 1 Arise, o que é uma enginezinha de Kashtira que eu acho bem legal, porque primeiro, o Fenrir é um bom card. A gente pode concordar com isso, né? O Fenrir é um bom card de Yu-Gi-Oh! Só que esse deck ele consegue fazer a Rise Heart. Porque o Fenrir pode buscar o Rise Heart, você pode dar Special Summon, e se você tiver o Borg na mesa, o Borg também é nível 7, você consegue fazer o Rise Heart, que dá uma camada de play a mais pra isso aqui. E também isso resolve um problema do deck, que é a falta de bicho fogo, que é realmente bom. Porque você vai ter um bicho fogo buscável, vai ter um bicho Earth buscável, porque esse deck também tem pouco bicho terra, então ele só tem o César e a Pantera e o Fenrir de bicho terra, o que ajuda um pouco nisso aí. Aí, um do HQ, 3 do Rising, que é a melhor carta do deck, basicamente, uma da Pantera e 3 da Locomor. Aí de Hand Trap eu tô usando 3 Ash, 3 Morner, 1 Crow e 3 Imperme. E 3 Imperme não, desculpe, 3 Veiler. Vocês podem estar se perguntando, pô, Judeu, tem Veiler e não tem Imperme, por quê? É porque, basicamente, isso vai dar bastante draw no turno do oponente por conta do Borger, né? Então eu gosto da ideia de toda Hand Trap que eu comprar eu poder ativar. Não quero uma Hand Trap que quando eu comprar no turno do oponente com o efeito do Borg vai estar morta. E a Imperme é um pouquinho disso, a Veiler não. A Veiler é um pouquinho melhor nesse sentido, e tanto a Veiler quanto a Imperme não ajudam em nada, porque são de nenhum atributo que colabora aqui com a engine de Vanquish Soul, né? Aí 3 Prosperity, porque honestamente você usa muito pouco esse deck desse deck, isso aqui é muito de graça. A única coisa que tem que tomar cuidado é o Prosperity conflita com o Borger, então às vezes tem que escolher se você vai dar o Draw ou se você vai dar o Prosperity, qual você acha que tem mais valor, tem que pensar um pouquinho nisso. Aí um Rota, porque né, busca o Rising, aí 3 da Poste Sua Alma, 2 da Continue, 1 do Book e 3 deck Ambielion, porque como vocês podem ver, tudo é tipo diferente. Então o Borger é a máquina, isso aqui é zumbi, isso aqui é guerreiro, isso aqui é besta guerreira, isso aqui é demônio, isso aqui é dragão. Então todos os bichos aqui, e o Link 1 é rocha, né? Então todos os bichos têm atributo, tem tipo diferente, né? Então o deck Ambielion é uma carta que é muito boa, porque basicamente todo deck vai tomar isso aqui nesse novo formato. O que é bem legal. Aí pra essa deck eu tô usando aqui uma Barone,
A Barões pode fazer ou com o Borger mais Morner, ou do jeito que o Kashira faz, né? Fenrir mais Morner, Fenrir mais Ashe, etc. Não apareceu muito pra mim quando eu tava testando, mas pode aparecer pra você. Aí um Zeus, um do Heisenheart, um do Dark Arvid. Talvez isso aqui possa ser o segundo Zeus, eu tava testando um pouquinho. Isso aqui não apareceu tanto assim não, talvez possa ser o segundo Zeus isso aqui. Um Big Eye, um Baguska, um Exciton e um Dweller, de basicamente toolbox de rank 4 que você consegue fazer. Aí de link eu tô usando o Access Code, o Unicórnio, uma Fênix e um Cerberus, que são dois dos links que vai fazer muito nesse deck, porque isso aqui te dá uma seta pra baixo sempre, e isso aqui resolve problemas fáceis pra vocês, e 3 do Link 1, que é o principal bicho dessa deck que você vai invocar aqui, né? E o side deck, eu não vou comentar tanto assim não, porque o side deck, como eu sempre falo, depende muito do que você vai jogar contra e o que você espera, mas esse aqui é o side deck genérico que eu montei. Então tem aqui 5 Bestials, porque eu acho os Bestials realmente muito bons nesse deck, porque eles são Darks, e eu sinto que esse deck às vezes falta um pouquinho de Dark pra você ficar dando draw com o Borger. Aí 3 Dark Ruler, 3 Cosmic, 1 Duster e 3 Dimensional Barrier. Então vamos aqui pro primeiro replay. Esse replay pós-side que eu joguei. E essa é uma que, como vocês podem ver, não tem muita jogada, porque o Borg ele precisa voltar o bicho pra mão, não tem um bicho, abrir Quais Heart, que é meio que um brick desse deck. Mas eu queria mostrar um pouquinho o deck jogando aqui em ação. Então aqui eu vou setar a Dark Mjolnir, vou setar o Cosmic e vou passar o turno pro meu oponente. O meu oponente vai tá jogando Super Heavy Samurai e eu vou ativar aqui a Dark Mjolnir, o que vai basicamente parar o turno dele por completo, que não vai ter muito o que fazer. Então ele vai equipar ali, vai passar, eu vou continuar brincado, vou passar o turno pra ele. Isso aqui é um pouquinho de mostrando porque a Dark Mjolnir é uma carta tão boa nesse formato, né? Uma carta que mesmo quando você brinca e compra ela, você ainda consegue esperar até você poder jogar. E quando você começa a jogar, é muito forte, porque aqui eu comprei a Mad Love. E aqui eu vou dar normal dela, vou dar efeito, meu oponente vai dar Ashe, eu vou voltar ela pra mão pra trazer o Borger aqui. Eu vou dar efeito do Borger, vou revelar, vou dar um draw, comprei o Prosperity aqui. E Battle Phase, vou bater ali no bicho dele, vou fazer o Link 1. Vou tomar uma Belly aqui no Link 1, que foi um pouquinho chato, não era o que eu queria tomar, né? Meu oponente vai invocar o vagão, vai virar pra defesa, vai tentar ir pra Battle Phase, vou dar Veiler aqui, né, pra ele não poder bater, porque ele bate em defesa. Eu vou dar efeito do Rock, vou adicionar pra mão o meu Borger de novo. E aqui, novamente, eu vou dar Normal Summon da Mad Love pra buscar uma Spell Trap. Eu vou tomar Ashe ali, mais uma vez, vou dar o Borger. E aqui tem que fazer a escolha se eu queria dar o Prosperity ou se eu queria dar o Draw. Eu preferi dar o Draw aqui. Então eu vou comprar outro Prosperity, vou dar efeito do nosso Vanquish aqui pra trazer a Mad Love da mão. E agora eu posso voltar lá pra mão pra trazer o Caesar que a gente comprou aqui. Agora a gente já tem 2 bichos grandes, a gente vai conseguir bater. Vai conseguir bater mais uma vez. E aqui meu oponente já tá com vida baixa, né? E agora dá pra só ficar comprando carta. E aqui é um tipo de situação que meio que não tem o que fazer, né? O cara te deu um Floodgate, ele tá gerando muita vantagem. Então, tipo, olha essa quantidade de carta que a gente tem aqui que a gente conseguiu gerar só de colocar o Borger na mesa. Porque isso que essa carta vai fazendo, ela vai meio que lupando vantagem até você ganhar o jogo. Aí, o próximo replay aqui é uma mão que é um pouquinho melhor do que a mão anterior, né? A gente abriu com a Mad Love, com o Borger, com o Dogaran, com o Heisenheart de novo e com o Prosperity aqui. A gente vai dar esse botão pra 6 aqui, né? E vamos ver o que a gente vai acertar aqui. Eu vou pegar uma Ashe aqui pra mão, né? Nesse replay. Vou dar Normal Summon da Mad Love vai defeito, vai pegar Kick Play. Eu vou fazer o Link 1, a gente vai setar a nossa Kick Play aqui, vai voltar a Mad Love pra mão. O oponente vai dar Wannabe, que tá jogando de Labyrinth, que é um dos melhores decks do formato, né? Ele vai setar aqui a Karma Cannon, e ele vai ativar a Karma Cannon meio de otário, achando que vai vir pro Grave, mas não é assim que ela funciona, não. Ele vai dar Normal Summon da Lady lá, da menininha aqui, né? Qual é o nome dela? Da Ariana. Vai buscar o reloginho, e eu vou dar efeito aqui do nosso Rocha pra trazer a Doutora aqui pro campo e poder já buscar uma spell aqui. Eu vou dar efeito, vou buscar uma, vou dar efeito aqui pra voltar lá pra mão. E vou buscar o Book of Moon aqui, que eu acho que é ok nessa matchup. E já vou usar aqui logo o efeito do Borger pra comprar uma carta revelando aqui, né? A gente vai comprar um Rota aqui que vai ser bom, pra gente vai dar o Prosperity. Eu vou deixar o Prosperity passar, porque eu sabia que ele tinha o reloginho na mão, então imaginei que ele tinha Big Welcome aqui. Ele vai dar Special Summon da Lady Lab, vai pro Battle Phase, vai perceber que não pode bater e vai ativar aqui o reloginho. E vai ativar o Big Welcome e eu vou dar Ashe, que eu segurei pra exatamente isso, né? Então aqui a gente vai passar o turno. Eu vou poder agora dar Dogaran na Lady Lab dele, vou poder usar o nosso Minion aqui pra dar um draw, descer o Rising, comprar uma carta. Aí eu vou dar efeito do Rising aqui pra destruir, vou tomar Chain da Punishment e vou voltar pra mão ele aqui, né? Uma coisa que é legal de saber, e que é muito importante saber mesmo, é que quando o bicho aqui sai da mesa, ele não consegue destruir o bicho que tava na coluna anterior. Por quê? Porque não tem mais uma coluna pra checar, ele checa na resolução. Então, sempre que você tirar ele da mesa, ele não vai conseguir destruir o bicho que tá na outra coluna, que é legal de saber, né? Então aqui, agora a gente vai ativar a nossa spell pra dar Special no bicho do deck, a gente vai trazer o bicho de fogo aqui. Vamos dar efeito dele pra ele ganhar 3.000 de defesa, que foi o errozinho meu, tá? Não vou mentir não. Eu errei aqui um pouquinho, eu achava que tinha atributos certos, não tinha. Eu vou dar Special Summon aqui da doutora, né? Vou pegar a spell pra mão mais uma vez, vou ativar o Rota, pegar outro Rising pra mão. Vou fazer aqui uma Fênix, vou descartar uma pra tirar a estada dele, vou dar um draw. Aí ele vai virar tudo pra baixo aqui. Eu vou flipar o Borger aqui, vou bater na Labre dele. E na situação aqui, a gente tá jogando contra um deck de controle, só que a gente meio que sufocou ele no controle, né? Porque olha só, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas, enquanto ele tem um bicho setado que é um Dogaran.
E vai ter o draw aqui, a gente vai ter o Book of Moon, a gente vai ter isso aqui, que vai nos ajudar a pegar a carta pra mão e já sair comprando. É muita coisa que a gente tem aqui de vantagem, né? Então aqui o oponente vai simplesmente desistir e o Labirinto dos melhores decks formato, mostrando que esse deck consegue dar grind e gerar mais recursos que o deck de trap, que é basicamente inteiro focado nisso. E o próximo play que eu vou mostrar aqui é o seguinte: a gente abriu com uma mão que é uma mão bem interessante, né? A gente abriu aqui com o Fenrir, outro Fenrir. Abrimos também com o Borger, com o HG, que é o Queenzinho, e o Aposte Sua Alma. A gente vai buscar aqui o Rise Heart, mas a gente busca esse Rise Heart, a gente pode dar efeito disso aqui, o Rise Heart, pra trazer o Rising do deck e buscar aqui um bicho. Então a gente vai dar efeito aqui, a gente vai buscar um bicho Dark, porque, né, a gente não tem acesso ao bicho Dark pra esse Borger aqui que já tá na mão. Então agora a gente vai dar efeito do Borg e voltar ele pra mão. Vamos dar um draw aqui. A gente vai comprar outra da Stake, né? A gente vai dar efeito disso aqui agora, no normal summon, e vamos pegar o Book of Moon pra mão. E aqui eu vou fazer o Link 1, vou dar efeito, pegar de volta pra mão a Mad Love, e agora eu posso dar Special do Rise Heart, e olha só, a gente pode banir o Fenrir ali do deck, banir 3 do oponente, e aqui a gente já conseguiu fazer o Rise Heart, o que é muito legal, né? A gente conseguiu fazer o Rise Heart aqui basicamente de graça, o que é muito, muito forte mesmo, né? E daí aqui o oponente vai ativar uma escala do Super Heavy Samurai, vai dar normal summon do vagão, vai virar pra defesa, eu vou dar efeito aqui do Aniquilador pra trazer o Rising da mão na zona dele, esse Rising vai poder buscar uma carta, a gente vai buscar aqui o Borger aqui, a gente vai dar efeito dele revelando duas pra destruir o vagão dele, e agora a Rise Heart vai trigar, o Borger vai, vou ativar efeito do Borger também, a gente vai taxar aqui o Fenrir, vai dar Special, a gente já pode revelar aqui uma e dar um draw, o oponente vai ativar aqui um Akaush, vai dar pêndulo de 2, eu vou ativar efeito de Bukara, a gente vai virar isso aqui pra defesa, vai virar isso aqui pra baixo. Lembrando mais uma vez, né, que isso aqui não é o Vanquish 8, a gente não pode virar isso aqui pra baixo também. Agora eu vou taxar mais uma, o oponente vai existir. E aqui a gente teria uma volta absurda, então isso mostra um pouquinho do potencial do deck, né? Então, esse aqui é o Vanquish Soul, e agora que eu já mostrei os replays, já falei um pouquinho de como o deck funciona, eu quero dar minha opinião do que eu realmente acho do deck, se eu acho que o deck é tão forte assim, ou se o deck é um pouquinho mais ou menos. E cara, pelo que eu tava testando, não vou mentir pra vocês, não joguei tanto assim com ele, eu joguei um pouquinho, devo ter jogado aqui uns 10 jogos com ele, pra começar a entender como é que ele funciona, mas é um deck que tem um potencial muito absurdo, e por quê? Porque ele é um deck que tem algumas matches que são muito legais. Os decks são mais lentos, eles vão tomar um pouquinho de um pau dele, porque ele vai gerar recurso muito fácil, muito rápido. E tem muito deck que pede pro Book of Moon, tem muito deck que pede pra o pop na normal summon, ou o pop no primeiro special que o cara dá. Eu acho que esse deck, por exemplo, tem uma matchup fenomenal contra o Kashtira. Principalmente quando a build é mais focada em usar os Kashtira, quando usa Fenrir, quando usa Rise Heart, um negócio assim. Porque quando você tem um deck assim, e o cara vai lá e defende o Shangri-La, você pode dar Special do Fenrir e fazer a raiz direta, chegando nos Zeus muito fácil. Eu acho que esse é um deck que tem uma match realmente muito positiva contra o Kashtira. Então, o que eu diria desse deck aqui? Eu não acho que ele é um Tier 1, eu não acho que ele é um deck fenomenal, eu acho que ele é um deck que vai sempre variar de acordo com o metacall. Porque se você tiver um metacall muito focado em Kashtira, que, por exemplo, foi o caso do Nacional da Itália, que o cara foi muito bem com ele no torneio, pode ser uma opção realmente muito boa. Porque esse deck tem uma match muito decente contra o Kashtira. Agora, se for um deck que vai ter, sei lá, matchup contra o Branded, é um deck que eu não tenho match tão forte assim contra o Branded não, sabe? Começa a ficar um pouquinho complicado. Então é um deck que eu acho que tem muito potencial, é um deck que é muito matchup dependent, e eu acho que é um deck que vai depender muito de metacall, mas eu imagino que ele vai muito bem nesse próximo formato, tá? Não acho que vai ser o deck que vai dominar os top cuts, não acho que vai ser o deck que vai ter mais representatividade nos torneios inteiros, mas eu acho que dependendo, ele consegue sim ir muito bem e performar muito bem. E aí tem um potencial realmente muito legal. E eu vou falar, cara, eu me diverti muito jogando com esse deck. Eu sou um cara que gosta muito de jogar com esse deck mais pra controle, mais pra tentar ficar jogando um recursinho. E é legal ver um deck de controle que não é focado em trap, ou que é focado em floodgate. Tipo, ele usa o deck Bullion, mas assim, o deck ele é mais focado realmente nesse negócio de controlar o jogo e ficar aos pouquinhos dando interação, dando special, destrói, aí volta a carta, compra a carta. É um deck que eu acho que a gameplay dele é muito legal e muita gente pode gostar dele. Então esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, ajuda demais, demais, demais mesmo. E se inscrever no canal que também ajuda demais aqui o nosso projeto da Main Deck. Eu vejo vocês numa próxima. Valeu, falou e é nóis. Tchau.